Olá, bem-vindo ao segundo módulo do curso para gestores públicos municipais. Nas próximas aulas, vamos falar sobre competências e atuação do Poder Legislativo. O tema que dá início a este módulo é Poder Legislativo. O foco será aproximar você dos aspectos relacionados às funções e competências da Câmara Municipal, bem como identificar a estrutura do Poder Legislativo, as atribuições da mesa diretora, das comissões e dos vereadores. Bem, se tem algo que falamos bastante no primeiro módulo, é que o município tem autonomia em relação aos outros entes da federação. O município não pode legislar nem interferir nos assuntos que são de alçada exclusiva da União ou dos estados. Da mesma forma, a União e os estados não podem legislar ou interferir nos assuntos reservados ao ente local. Este é o princípio chamado de simetria das formas. O princípio da simetria é um princípio que se destina a dar coerência e coesão à federação. O município, ao exercer sua autonomia, deve observar o modelo e os princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Porque a Constituição, quando ela concede autonomia a um ente federativo, como a Constituição de 88 fez em relação aos municípios, ela não concede um cheque em branco. O município ele deve observar os limites de suas atribuições e não pode invadir a esfera de competência dos outros entes. Temos autonomia, mas até mesmo regras de organização interna da Câmara Municipal e da Prefeitura devem estar de acordo com a Constituição. Sim, você está certo. No entanto, o município deve preservar e defender sua autonomia por meio da Lei Orgânica Municipal. Exato. Se um vereador entender que uma norma local deve ser diferente do modelo da Constituição estadual ou federal para melhor atender a população do município, ele tem mais é que defender a sua opinião. Sim. Há precedentes de casos em que a autonomia local prevaleceu sobre a necessária adequação aos desenhos institucionais previstos na Constituição. Vamos falar agora sobre o princípio da separação entre os poderes. Um dos princípios que orientam a organização do governo no Brasil é o da separação e harmonia entre os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. O que fundamentou este princípio foi a ideia de que, caso o poder seja concentrado na mão de uma só pessoa ou órgão, tende a ser exercido de forma arbitrária e injusta. É o famoso sistema de freios e contrapesos. Já ouviu falar? É um apelido que este sistema de governo ganhou, porque cada poder equilibra e dá estabilidade ao funcionamento do governo. Pense no governo como uma máquina e os órgãos de cada poder suas peças. Mas lembre-se, o município não tem poder judiciário, mas somente poder executivo e poder legislativo. E esse último é exercido pela Câmara Municipal composta pelos vereadores. E é importante frisar que entre os parlamentares e o prefeito não existe hierarquia ou subordinação, mas sim uma distribuição de funções e competências. Houve grandes nomes da política brasileira, como Ulisses Guimarães, que defenderam, por ocasião do processo constituinte de 1988, a adoção do sistema de governo parlamentarista. O que alterou de forma substancial a relação entre os poderes. Muitas pessoas pensam que o Poder Legislativo só tem a função de elaborar leis. Isso é um engano, porque o Legislativo Municipal ele tem outras funções muito importantes, diferentes da função legislativa, como, por exemplo, a função de fiscalizar o Poder Executivo. As funções do Poder Legislativo podem ser divididas em funções principais e funções complementares. As funções principais são aquelas que são exercidas como decorrência do elemento de representação popular, porque os vereadores foram eleitos em eleições livres, diretas e secretas. As funções complementares são aquelas funções que são exercidas pela Câmara para que ela possa assegurar a sua autonomia e também
como complementação de suas finalidades essenciais. As funções principais, também chamadas de funções fundamentais, se subdividem em função organizativa, função institucional, função legislativa, função de controle e fiscalização e função julgadora. A função organizativa se refere à autonomia do município para se auto-organizar, o que ocorre por meio da Lei Orgânica Municipal. A LOM é elaborada pela Câmara Municipal, mas sem a participação do prefeito, sendo promulgada pelo próprio presidente da Câmara. É importante destacar que os parlamentares dispõem de total liberdade de criação ao elaborar a lei orgânica. Claro, como você já deve imaginar, essa liberdade existe, mas os preceitos estabelecidos na Constituição devem ser observados. Já a função institucional consiste no poder da Câmara de instituir o governo local. Isso é feito no primeiro dia de cada legislatura, dando posse aos vereadores, prefeitos e secretários municipais. Consiste ainda, depois de instalado o governo, em poder deliberar sobre a concessão de licença ao prefeito e aos vereadores, e sobre a extinção de seus mandatos, nas hipóteses listadas na Constituição e na Lei Orgânica do município. Depois, temos a função legislativa, que é a função de elaborar leis, a função de controle e fiscalização e a função julgadora. A Constituição de 1988 deu à função de controle externo e fiscalização do Poder Executivo importância semelhante à própria função legislativa. Devem ser avaliados pela Câmara, com auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados, aspectos relativos à execução contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do município. Por fim, a função julgadora cabe, em geral, ao Poder Judiciário. No entanto, há algumas situações especiais nas quais é exercida pelo Legislativo. E agora, vamos falar sobre as funções complementares. Ah, sim! Além das funções principais, existem as funções complementares. Temos a função administrativa, exercida pela mesa diretora, em particular por seu presidente. Também existe a função de assessoramento ou auxiliadora. Eu, como vereador e representante dos munícipes, posso contribuir de diversas formas para a atividade do Poder Executivo. Sim, e eu, como prefeito, considero de extrema utilidade o envio dessas indicações. Assim conheço melhor as demandas da população. A principal é a elaboração do seu regimento interno, e ainda a Câmara Municipal pode compor sua mesa diretora e deliberar livremente sobre os assuntos de sua economia interna. São os chamados interna corporis. Em casos assim, não há interferência do prefeito, da União, do Poder Judiciário ou do Estado-membro. Lembre-se que o regimento interno não é uma lei, ou seja, não pode regular assuntos que não os interna corporis. Ele deve observar o que diz a lei orgânica do município. Cabe à Prefeitura a representação judicial do município, por meio de sua procuradoria. Ocorre que a Câmara, em determinadas ocasiões, necessita de defender as suas prerrogativas, que são conferidas para que ela possa exercer suas competências com a devida independência. Portanto, a Câmara Municipal ela pode atuar em juízo somente para a defesa de suas prerrogativas, como, por exemplo, para o cumprimento do seu regimento interno, que é a principal prerrogativa exercida pela Câmara, a elaboração do seu regimento interno. Em primeiro lugar, você deve saber que legislatura é o período de 4 anos para o qual os vereadores são eleitos para o seu mandato. E cada legislatura é dividida em 4 sessões legislativas ordinárias. A sessão legislativa é, portanto, a expressão que diz respeito ao ano legislativo. Cada ano de uma legislatura equivale a uma sessão legislativa. O período em que a Câmara funciona, ou seja, o período em que ela não está em recesso, é o período de sessão legislativa ordinária. Eventualmente, quando houver alguma urgência, a Câmara pode ser convocada durante o recesso para deliberação.
Nesses casos, irá se abrir uma sessão legislativa extraordinária. É importante destacar que o funcionamento da Câmara deve estar regulado na lei orgânica do município e pormenorizado no regimento interno. A Câmara Municipal tem o vereador como base de sua estrutura. Mas você sabe qual é o real papel do vereador? Agente político eleito diretamente pelo sistema de representação proporcional partidária para exercer o mandato durante legislatura de 4 anos. Podemos dizer que ele é o protagonista do sistema representativo. Ao vereador são conferidas diversas prerrogativas e direitos que não são destinados à pessoa do vereador, mas para que ele possa exercer o seu mandato com autonomia e independência. Qualquer cidadão pode ser eleito ao cargo de vereador, desde que tenha mais de 18 anos, não seja analfabeto e seja afiliado a algum partido político. Você sabia que, ao contrário do prefeito, o vereador pode se reeleger quantas vezes a população desejar? É sempre bom lembrar que o número de vagas na Câmara Municipal é proporcional à população do município. Fidelidade partidária. Você sabe o que significa? No Brasil, é adotado o sistema partidário de representação proporcional no poder legislativo. Mas, afinal, o que isso significa? Significa que nem sempre o candidato mais votado será eleito. Explico. Para o preenchimento das vagas serão levados em conta o quociente eleitoral e o quociente partidário. Vamos entender isso melhor? O quociente eleitoral é o número de votos válidos divididos pelo número de vagas a serem preenchidas na Câmara. Já o quociente partidário é obtido pela divisão do número de votos válidos em determinado partido ou coligação pelo quociente eleitoral. Portanto, podemos ver que a filiação a este ou aquele partido é sim determinante para que um candidato conquiste a vaga. Dito isto, fique sabendo que após eleitos, alguns vereadores por interesse pessoal mudavam para a legenda diversa daquela pela qual foram eleitos. Eu já vi casos assim e não acho nada justo. A filiação partidária pode ter sido determinante para que o vereador conquistasse a vaga. Aí ele deixa o partido depois de ter sido eleito? Mas é por causa dessa injustiça que o Poder Judiciário vem atuando em sentido contrário. Ainda em 2007, o TSE afirmou que o mandato pertence ao partido, não ao candidato. E concordo. Só fiquei em dúvida. E se o vereador decidir se desfiliar de seu partido após ser eleito? Bem, nesse caso, o vereador deverá entrar com ação declaratória na Justiça Eleitoral para que não ocorra a perda do mandato. Os vereadores são a base da estrutura da Câmara Municipal. Por conta disso, suas atribuições se confundem com as próprias funções do Poder Legislativo. A principal atribuição do vereador é apresentar projetos de lei, de resolução e de decretos legislativos à Câmara. Também deve, por intermédio da Casa, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. E ainda, quando integrar a mesa diretora, poderá editar atos administrativos. Você sabia que já houve um tempo em que o vereador exercia gratuitamente o seu mandato? Mas hoje, a Constituição lhe garante direito à remuneração, o que é justo e adequado. E sobre a remuneração, os vereadores se submetem a diversos limites de acordo com o número de habitantes do município. Você já deve ter ouvido muitas vezes a expressão decoro parlamentar, mas você sabe exatamente do que se trata? Decoro parlamentar é o conjunto de preceitos éticos e normas de conduta que devem orientar o comportamento do parlamentar no exercício do seu mandato. A Constituição determina em seu artigo 55 que o desrespeito ao decoro parlamentar pode acarretar perda de mandato. Você sabe o que é mesa diretora?
Podemos definir a mesa diretora como o órgão da Câmara responsável pela direção dos trabalhos do Poder Legislativo. E quais são as atribuições executivas reservadas à Câmara? A administração de bens sob sua guarda e a composição de seu funcionalismo. A Câmara ela deve ser composta de acordo com o princípio da proporcionalidade partidária, mas as regras mais minuciosas a respeito da composição e da forma de eleição da mesa diretora devem estar previstas no regimento interno. É importante destacar que a mesa é chefiada pelo presidente da Câmara. O presidente da Câmara Municipal é também o presidente da mesa diretora. Ele é o responsável pelos atos administrativos de competência da Câmara e também pela direção das deliberações do plenário. O plenário é o órgão soberano do Poder Legislativo. É constituído pela reunião dos vereadores para deliberar sobre assuntos de sua competência, sempre no local e na forma previstas pelo regimento interno. Fique sabendo que o plenário só pode funcionar se houver um número mínimo de vereadores. Mas, para deliberar, é preciso que, pelo menos, mais da metade dos parlamentares estejam presentes. E agora, vamos falar um pouco sobre as comissões legislativas. As comissões legislativas são órgãos da Câmara Municipal que devem ter previsão no regimento interno. Como qualquer órgão colegiado da Câmara Municipal, eles devem observar em sua composição também o princípio da proporcionalidade partidária. As regras para o preenchimento e para a eleição dos cargos das comissões são também matéria interna corporis, ou seja, de competência exclusiva da Câmara, que vai fazê-lo no seu regimento interno. As comissões técnicas permanentes são criadas pelo regimento interno. São comissões indispensáveis para qualquer Câmara. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Comissão de Serviços Públicos. As comissões permanentes são aquelas comissões de estudo que elaboram pareceres sobre determinadas matérias que serão sujeitas à deliberação futura do plenário. Também existem as comissões especiais. São aquelas de caráter transitório. Elas podem ser criadas para o estudo de temas mais específicos que estejam sendo analisados pela Câmara. Como exemplo, temos as comissões especiais de inquérito, também chamada de comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs. Muito citadas na mídia, são instrumentos de controle externo e fiscalização. Você sabe qual é o papel do Poder Legislativo diante do surgimento dos novos instrumentos de participação popular democrática previstos pela Constituição de 1988? Que muita coisa mudou desde lá, você já sabe. Lei de iniciativa popular, audiências e consultas públicas, plebiscitos. Não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã. Não há dúvida de que o mandato exercido pelos parlamentares deve ganhar, diante de tantas mudanças, novos parâmetros para o seu exercício. Deve o vereador conhecer e se utilizar ao máximo dos instrumentos de democracia participativa. Deve a Câmara realizar audiências públicas, ter uma ouvidoria, realizar consultas públicas, pesquisas de opinião, utilizar a internet, aplicativos e redes sociais para a aproximação da população da atividade parlamentar. Enfim, aproveitar-se de todo o instrumental que a Constituição fornece para a ampliação e a radicalização da democracia. Não deve o Poder Legislativo fechar-se em si mesmo, ser um palácio de cristal, distanciado da população do município. Hoje, a composição do parlamento busca, cada vez mais, representar a pluralidade de ideologias e visões de mundo existentes na sociedade. O vereador deve abrir as portas da Câmara, tornando-a um ambiente plural e democrático, onde o povo tenha consciência de seu papel de cidadão. E chegamos ao fim da primeira aula do módulo 2. Na próxima,
vamos falar sobre o processo legislativo. Bons estudos e até mais!